Boa tarde para os irmãos. Vamos o hino Marquinhos Maraial, o sábado. Mais uma mensagem. Da semana tem um que Deus abençoou, em 6 fez toda a sua obra, no 7º ele descansou. Não por ele estar cansado, o nosso Deus nunca se cansa, mas para servir de exemplo e um sinal de aliança. Sábado é o dia do Senhor, dia de louvar o Criador no que Ele fez. Sábado é santo, está na lei. Sábado é o dia do Senhor, dia de louvar o Criador no que Ele fez. Sábado é santo, está na lei de Deus. É o 4º mandamento do dia de adoração, escrito pelo próprio Deus, guardado desde a criação. Esse é o grande memorial que lá no Éden começou. É dia tão especial que até Jesus Cristo guardou. Sábado é o dia do Senhor, dia de louvar o Criador no que Ele fez. Sábado é santo, está na lei. Sábado é o dia do Senhor, dia de louvar o Criador no que Ele fez. Sábado é santo, está na lei de Deus. A gente não abre a Bíblia sem antes abrir a boca para falar com Deus e pedir conhecimento para proempática e conhecer a verdade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que estão para mais uma mensagem, que o Senhor, com a Tua palavra, abre as nossas mentes, os nossos corações, para entender a verdade no meio de 1.000.000. Teu caminho é o Teu santuário, ó Senhor, aqui na terra. Salmo 77 ou 73. Santuário, cópia do céu, nosso saber. Hebreus 9:3. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Olha, o título da mensagem é um padre diz: o sábado é bíblico. O padre Monseio, ele escreveu um livro em vários, A Ciência e a Religião, assinado pelo Vaticano, 1950. Campinas foi vice-diretor do Colégio Diocesano de Campinas e vice da Pontifícia da Católica de São Paulo, desde 1956 até sua morte, em 1968. Fez muitas matérias à história das religiões. Fez vários livros. Em Campinas, doutor em
Leogia de Roma, licenciado em Cesiologia pela Escola e Ciências Sociais de Berga, Itália, vice-diretor e resto de seminário. O que ele disse aqui? O sábado, no livro A Ciência e a Religião, o sábado e os protestantes. Na visão dele, ridícula e embaraçosa seria a situação dos protestantes se devessem ele justificar pelas escrituras toda sua doutrina, haja visto só caso da santificação do domingo. Se nós tivermos somente as escrituras, o dia do Senhor deve ser santificado é o sábado, tanto no Novo como no Velho Testamento. Em nenhuma parte na Bíblia há mudança do sábado pelo domingo. Nós o revitamos os adventistas do sétimo dia. Se os protestantes sofia só na Bíblia, que santifiquem o sábado. Se quer celebrar o domingo, é porque reconhece a autoridade da Igreja Católica. Que abracem essa igreja. Foi ela que fez essa mudança. Um escritor acadêmico teve seu nome revisado nesse livro, Ciência e Religião, elogiando a igreja adventista e criticando o movimento protestante, que critiquem a adventista por ser uma seita de guardar o sábado e outras coisas. A matéria é mais certamente não foi à toa que foi escrita. Lembra do dia de sábado para o santificar. Êxodo 20, verso 8, Gênesis 2, 1, primeiro sábado lá no Éden. Considere as afirmações contidas na Bíblia. O céu e a terra passarão, mas nem um jota, nem um letra, nem um i da lei ser mudado, até que se cumpra. Mateus 5, 17, palavra de Cristo. A palavra de Deus não há mudança e sombra de variação. Tiago 1,7, nem o céu nem passem, por mais que sejam, nem o homem mudassem a palavra, a possibilidade não é aceitável. Segundo a Bíblia, Pedro, o primeiro Papa, ele foi o Papa Gregório, Papa Eusébio, com o presidente de Roma, Constantino, século III, 7 de março do ano 321. 870 capítulos da Bíblia, o sábado por domingo, que é o mais em conta, porque o domingo vai ser a marca da besta, ou qualquer outro mandamento que a pessoa não aceitar, Tiago 2,12. Tal modo falar e tal modo proceder, não ser julgado pela lei da liberdade. E a carta de João Paulo II, em 1998, Dies Domini. Vocês vão no Google e falam a carta de João Paulo II, Dies Domini. Na iminência do terceiro milênio, nos convida a refletir como é o verdadeiro sentido do domingo. Isso foi ele que escreveu quando era vivo. Doravante. Isso será uma característica que me seguirão os cristãos do mundo circunstante da celebração do domingo como elemento qualificante da verdadeira identidade cristã. É necessário que todos os cristãos se esforcem para que esse dia seja santificado por todos os crentes. A Bíblia diz que a besta vai dar um sinal na mão ou na fronte para comprar e vender. Por esse sinal, Deus tem um sinal dele também. Ezequiel 20, 20 e 22. Por isso lhes dei os meus sábados, para que possa servir de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o vosso Deus, que eu vos santifico. Em quem? Em Cristo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, morto antes da fundação do mundo, o Cordeiro. 1 Pedro 1,19, Apocalipse 13, 14. E tudo pela graça. A gente não obedece a lei e tem obras
para ser salvo, mas é porque foi salvo em Cristo, para obedecer. Quem não é salvo, quem não obedece, é porque ainda não foi salvo em Cristo. A gente é salvo para obedecer. Certo? E a norma do juízo é a fé sem obras é morta. E Vicarius Filii Dei, que é ele é o Papa, é o representante de Cristo aqui, que é o Espírito Santo, da Natalis Solis Dei, domingo, dia do sol. Os pagãos, o faraó adorava. 4.000 anos atrás, Semiras Nihou de Tamuz. Ezequiel 8:14, as mulheres choraram pela morte de Tamuz. Nimrod, Gênesis 10:8, veio da descendência de Cã, filho de Noé, da Torre de Babel. Era ímpio, construiu muitas cidades, morreu. Semiras ficou grávida. Tamuz cresceu, ela casou com o próprio filho. Ela é deusa da lua e ele deus do sol. Por isso que o domingo é chamado Sunday, dia do sol. Certo? Daniel 7:25, proferirá palavras contra o Altíssimo, eis que tratará agora o santo do Altíssimo, por um tempo, mudará os tempos e a lei, por um tempo, 2 tempos, metade de um templo. O mandamento do sábado, e tem mais o 10º, que só tem a metade, o 3º, que é o verdadeiro cristão, tirou, não tomar o nome de Deus em vão, que é não testemunhar, colocou para adorar imagem, estátua no 2º, e assim se vai. 4 famílias tem na lei de Deus, já falei várias vezes. As 2, Deus e o casal no Éden. O 5º mandamento, honra seu pai e tua mãe. E o 10º, não desejará o parceiro do seu próximo, nem coisa nenhuma. E honrar pai e mãe, tem um conselho tutelar, né? A lei. Não matarás, não roubarás e não estruparás, que adulterarás. 4 mandamentos. Só que a lei não justifica. A lei, ela nos protege. Qualquer lei ou ordem que Deus dá para nós, não é bom para ele. Eu sempre falo isso. É bom para nós. Nós é que é os beneficiários e ele não precisa dar, não. Isso é o amor de Deus. E muitos vão ignorar e... Sabe quem é ignorante? O que acontece, né? Pois é. Segundo a Bíblia, foi o erudito da Igreja Católica. Ele colocou que a Igreja tem Pedro como Papa, mas não foi Constantino e o Papa Eusébio. Já se teve dessa data até agora mais de 160 papas. O Novo Testamento, 7 livros apócrifos, Judite, Macabeus, 2 Macabeus, acho que é Baruque, Eclesiastes e Tobias. Acho que dá os 7. Logo no Novo, e diz que nós estamos vendo na graça no Novo. Logo no Novo, em Apocalipse 22:19, fala: quem mudar nesse livro, nessa profecia, ou tirar, aumentar, mudar uma palavra, uma letra, Deus tirará a sua parte do jardim do Éden. Não sei como você deslindrar um do outro, o novo do velho, e nem uma coisa no novo que foi mudada, o próprio, em outros livros, você acha desmentindo, que nem a marca da besta para comprar e vender. Mas em Apocalipse 16:12, dragão, besta e falso profeta vão se unir com curas, prodígios falsos. Lá já desmente que é para o dia do Deus Todo-Poderoso. A pitada, a 6ª praga, a 7ª chuva de saraiva de pedra, granizo, a 4ª, o sol que está aí queimando vai ser uma praga, a 2ª e 3ª, várias partes do mundo, as águas em sangue, e a 1ª, as pessoas já estão recebendo que depois que o Evangelho do Reino ser pregado, as 3 mensagens do Apocalipse 14:6, e o 4º ano de Apocalipse 18:1, o próprio Deus descendo do céu, as igrejas católicas, evangélicas, maçônicas, o que for, sai delas, povo meu, certo? Ouvi uma voz que veio no século e dizia: sai delas, povo meu. Quando falou o anjo, é o próprio Deus. E Jesus, de Apocalipse 7:2, com o selo do Deus vivo, primeira vez ele foi de lá. Não é o Espírito, selo do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo é Efésios 4:29. Não se seja o Espírito Santo comigo, fosse selado por dia da redenção. O selo, Isaías 8:16, resguarda o testemunho e sela a lei nos corações dos meus discípulos. Os 4 anjos, até com o Evangelho vocês terminaram. Vou terminar aqui nós vemos. E o erudito da Igreja Católica, já se teve dessa data até
Na Igreja Católica, qual a conclusão a chegar? Seria observar o domingo como o dia para santificar, como alega a Igreja Católica, o dia dado por ela mesma, por uma mudança na Bíblia. O senhor Emir Salim afirmou observar esse dia os evangélicos sem ter nada na Bíblia para justificar, mas apenas imitando os católicos de uma forma ou outra, não uma forma razoável, com base na Bíblia, que continua guardando os mandamentos do Senhor, que foi dado por ele mesmo a Moisés. Ele ironizou, dizendo: tenham isso e feliz sábado. No rodapé, feliz sábado. Vamos lá aqui agora. Passou 16 minutos. Os judeus, o domingo messiânico, comemora o messiânico de Maria, né? Se Jesus precisasse de alguém para ajudar ele a salvar, ele não chamava Débora juíza lá no Velho Testamento, profeta ou o anjo Gabriel. Tinha Deus e o Espírito Santo, né? Maria está no pó da terra. Ela, dentro da Bíblia, ela foi tomando toda a natureza humana. Segundo, que Jesus toma emprestado o jeguinho, jumentinho. Terceira, a cruz de Barrabás. E quarta, sepultura de José de Arimateia, que acho que teve para sepultar ele, Lucas 23, 53. E 4 era o dia da preparação, as mulheres vinham com arame para balsamar o pouco de José da Arimateia, enrolado num lençol, e começava o sábado, e elas repousou conforme o mandamento. Jesus também descansou dos dois, do pecado que ele venceu e do nosso fardo, do nossa fadiga, o trabalho, ao nós cultuar a Deus no sábado, passar com a família a natureza, que agora a natureza se entregou. E Ezequiel 22 a 26, isso aí está acontecendo. Olha o que Deus diz. Ezequiel tirou muitos livros para Apocalipse e os discípulos. Os seus sacerdotes contaminam o meu santuário e faz do santo o imundo, faz do puro o impuro, e dos seus rostos, dos meus sábados, escondem os teus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Por isso derramarei a minha ira e o meu furor. Muito bem, as pitadas das pragas. Para ver se converte ainda, né? Comemora o Yom Kippur, por sacrifício de Jesus por nós, ele está lá no santuário, como diz Hebreus 8:1. Agora não sangue de bode ou de touro, mas pelo precioso sangue de Cristo, que entrou no santuário para fazer expiação dos pecados e intercedeu por nós em tempo oportuno. E Hebreus 9:3, o santuário celestial, também o mesmo terreno. E Apocalipse 11:18, fala que a lei e os profetas se encerrou em João, mas é porque Jesus ia entrar, não precisava de Jesus, era Deus. Depois chegou a hora de Deus dar o seu galardão aos servos e os profetas e julgar os mortos, 1810, né? Às 2300 tarde de manhã, Jesus entrou no lugar santíssimo. 216 anos já que Jesus está intercedendo, e o primeiro anjo tema a Deus, dá-lhe glória, porque chegou do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, mais fundo das águas. O que é adorar a Deus? O primeiro mandamento: não terá outros deuses diante de mim. Se o primeiro mandamento diz: não terá outros deuses diante de mim, como que eu vou adorar imagem? Eu vou trocar mandamento? Eu vou mexer nas Santas Escrituras, como Jesus disse em João 17:17, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é para a justiça e perfeição do homem. Os crentes bereanos não confiam só no apóstolo Paulo. Ele examinava as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim, como os deveres da escola de casa. O professor passava de tarde e de manhã.
E os de Bereia confessou na paz Paulo e perdeu, porque eles veem lá que tem na Bíblia: examinais as Escrituras e julgais ter nelas a vida eterna, porque é elas que testificam de mim. E Salmos 119, 151 diz: a tua palavra é a verdade, todos os seus mandamentos é a verdade. Os mandamentos é a quinta coluna, a Bíblia é a quarta verdade, o terceiro é o Espírito Santo, segundo Jesus, e o primeiro é Deus. Jeremias 10:10, porque Deus é a verdade. Aceita que a celebração do Pentecoste, a chuva temporal, o Espírito Santo aos discípulos, foi 10 dias de jejum e Jesus subiu ao céu há 40 dias e ele mandou o Espírito Santo, seu representante. Tem a igreja adventista judaica messiânica Beis Sion e outra em Curitiba. O rodapé diz: foi a igreja católica fez a mudança do sábado para o domingo. E a igreja católica está reconhecendo a coerência da igreja adventista do sétimo dia. Os protestantes, no geral, dizem seguir só a escritura, mas a força aí que essa nota rodapé está demonstrando a força dos protestantes dizer que seguem só a Bíblia em suas doutrinas e o que fala se aceitasse as escrituras, guardariam só o sábado, como os adventistas do sétimo dia, mas não o sábado, mas guarda o domingo. Afinal, o que se guarda o domingo deveriam abraçar a igreja. O final vai ficar de um lado ou do outro. Católica, foi ele que fez essa mudança. Eles estão aceitando a autoridade da igreja católica. O texto aqui diz: se você lê o Antigo e o Novo, não vai achar uma mudança da Bíblia e os 10 mandamentos. Foi Roma que fez. O que a pergunta: a quem vocês estão seguindo? A Bíblia ou a mudança da igreja católica? Eles assumem essa mudança. O quarto animal, Daniel 7:7, 10 chifres, caiu, quebrou 3, nasceu 1, olhos, bocas e rosto como de homem, subiu do santuário. Daniel 8:12, deitou a verdade por terra, e 8:14, quanto tempo durará a visão nojenta, a verdade por terra, até 2.300 manhãs, e o santuário será purificado. Foi o Papa Eusébio, no caso, olhos, e Constantino, no terceiro século. Daniel 7:25 eu já falei. E Apocalipse 17:3, a besta de 7 cabeças e 10 chifres, com a mulher prostituta. As pessoas do católico é Roma, mãe das meretrizes, são igrejas que... Qualquer igreja que não tem a mensagem que a adventista prega, e o remanescente de Romanos 9:27. Isaías pregou para os egípcios, eles foram como a areia do mar, mas o remanescente que vai ser salvo, e Deus abreviou aqueles dias. Se não fosse o Velho Testamento, nós todos seríamos como Sodoma e Gomorra, tá vendo? Até no Velho Testamento. E as 3 características, Apocalipse 12:17, a ira do dragão contra nós, que guarda todos os mandamentos de Deus, porque estão salvos em Cristo, e a norma do juízo. E a ira do dragão, nós aguardamos os mandamentos de Deus e a salvação em Cristo. Mateus 5:17, não para a justiça dos superiores escribas e fariseus, jamais entraram no reino de Deus, que é com quem? O sacrifício de Cristo. O meu discípulo deve carregar sua cruz. 7, certo? Porque não teve... O nome besta é que Roma não tinha cristianismo em nenhum governo. Era só imperial no mundo, como os judeus, os romanos no ano 70, que matou os judeus em Jerusalém, agora está lá na guerra de novo. Não tinha lugar de adoração, e na vinda de Cristo também passou a ter adoração. As 7 igrejas que os discípulos de Cristo pregou, e a mulher de Apocalipse 12:1, com a coroa de 12 estrelas, a igreja de Cristo, vestida de sol, Jesus a verdade, a lua debaixo dos pés do Velho Testamento, um dragão, 7 cabeças e 10 chifres no céu, pronto para devorar o filho quando nascesse. E Jesus virá com as dores do parto, de modo nenhum escapará.
quando estiver falando paz e segurança, aí verá repetindo a destruição. E Deus deu ela asas como de água, que ela fugiu para o deserto, quando foi sustentada por 1260 anos, que foi a exilação dos cristãos do ano 500 e pouco até 1700 e uns pouquinho, começado no terceiro século, no 7 de março do ano 321. No ano 443, Maria foi colocada como mãe de Deus, e Cristo dá a ela nós, porque ela é de muita fé e foi virgem. Toda plantinha que meu pai não plantou nesse livro será arrancada fora por ele. Mateus 15, 13. Pedro disse: importa obedecer a Deus do que aos homens. Abraão é que é o nosso exemplo de fé. Atos 3, 22. Vós sois filhos de Abraão, pai da fé. E Efésios 8, 2 a 6, 2 diz: a salvação é pela graça de Deus e de um dom, e a fé também é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se gloria, no qual Deus de antemão preparou que nós andássemos segundo as boas obras. Eu fui salvo. A fé sem obras é morta. A árvore que não produz fruto, o que Jesus diz? É cortada e lançada ao fogo. Certo? Aí o povo está tudo aí. Mas Deus é bom, Ele quer salvar todo mundo. Essa geração é a última, viu? Mas e os que vai saindo dela, sai dela, povo meu. O ladrão à direita morrendo. Está saindo. A terceira igreja, né? A igreja do abismo, a igreja do abismo em Cristo, ou condenado no último pensamento. Duas portas, de madeira e de terra. Agora, se vai de cima continuar aberto ou fecha, o último pensamento da pessoa, como ladrão à direita, teve a esquerda também. Mas eu acredito que mais porque a Bíblia diz que a morte é dura como a pedra, mas o amor de Deus é mais forte do que a morte. E para Deus não é impossível o zique ser salvo. Quando pega um câncer que nem mais cura, dá o que tem tudo. Certo? Mas e a porta em cima pode fechar. Se toda geração não aceitar. Se tiver alguém que não aceitar. Se toda aceitar, aí eu não vou dizer que, não sei se ela vai estar aberta. E as pragas para matar a natureza só aí. E o remanescente. Isso aí, a Bíblia diz: orar em todo o tempo e aquele que perseverar até o fim. Mateus 24, 13. E este evangelho do reino, não que qualquer um, será pegar em testemunho de todas as nações e então virá o fim. Tchau para vocês. O título da mensagem é: um padre disse que o sábado é bíblico.